Vai usar da palavra Sua Excelência o Primeiro-Ministro. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Administrativo, Senhores Ministros empossados e Senhores Ministros cessantes, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhores Representantes da República para as Regiões Autónomas, Senhores Presidentes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Senhores Líderes e demais representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, Senhora Provedora Adjunta de Justiça, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros portugueses. É com enorme honra, acrescido sentido de responsabilidade e renovado empenho que assumo o compromisso de continuar a servir Portugal exercendo as funções de Primeiro-Ministro. Senhor Presidente da República, reitero perante Vossa Excelência a nossa firme e leal cooperação institucional e colaboração produtiva. Quero expressar-lhe a gratidão pelas palavras que acaba de dirigir-me e ao Governo e expressar-lhe também o nosso reconhecimento pela forma impecável com que temos vindo a cooperar na defesa do interesse nacional, do prestígio das instituições e da coesão social do nosso país. Na sua pessoa, saúdo todos os portugueses. Todos. Onde quer que estejam, de todas as terras e lugares do nosso território, até aos que se encontram espalhados pelo mundo na nossa diáspora. Com a sua particular e profunda sabedoria, o povo português falou e decidiu reforçar a confiança no projeto político que lideramos. Fê-lo atribuindo-nos uma maioria maior, com expressão significativa de representatividade face às segunda e terceira forças políticas, e fê-lo ao consagrar a coligação que lidero como a força político-partidária que mais aumentou a sua representação parlamentar. É com sentido de responsabilidade que recebemos esta confiança reforçada que nos foi depositada pelo povo português. E é com humildade que ouvimos e entendemos a confiança que foi endossada às oposições, que respeitaremos e escutaremos, procurando as convergências que as pessoas reclamam. A estabilidade política é uma tarefa de todos. Todos assumiram na campanha eleitoral salvaguardá-la para cumprir a vontade democrática e para responder aos anseios dos portugueses. A todos se exige lealdade, diálogo, maturidade e espírito construtivo. O país precisa de quem quer construir e não de quem só pensa em destruir. Ou como disse Agostina, o país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo. Senhor Presidente da República, Francisco Sá Carneiro afirmava há mais de 45 anos, no período histórico que Vossa Excelência há pouco mencionou, que os portugueses estão ansiosos porque se deixem os governantes de debate ideológico, de grandes discursos, para se aterem ao exercício singelo e discreto da sua função. Trabalhar para resolver os problemas das pessoas, os problemas da nação.
É precisamente este objetivo que nos guia: resolver os problemas das pessoas e transformar Portugal para melhorar a condição de vida dos portugueses. Transformar Portugal é o caminho para combater a pobreza em todas as suas expressões. Só se combate as várias expressões da pobreza criando riqueza. Não há outro caminho. Só criando mais riqueza podemos aumentar os rendimentos de todos, dos trabalhadores e dos pensionistas. Só criando riqueza podemos fixar e atrair talento e dar esperança à juventude. Só criando riqueza garantimos o Estado Social e o funcionamento do elevador social. A saúde, a escola, a habitação, a mobilidade, a cultura, o desporto, o ambiente, a energia. Só criando riqueza salvaguardamos a nossa soberania e os direitos fundamentais dos cidadãos. A justiça, a segurança, a defesa nacional. O crescimento da economia e a criação de riqueza são, portanto, o resultado e a ambição número 1 do Governo para alcançarmos o objetivo supremo que é o bem-estar das portuguesas e dos portugueses. Temos uma estratégia integrada e transversal para atingirmos os resultados que pretendemos. Mas governar é fazer escolhas, é decidir, é arriscar e é executar. Não vou poder mencionar essas escolhas todas, mas quero deixar-vos o essencial. Nos próximos anos, temos de desbloquear os constrangimentos que limitam a nossa capacidade de crescer. O primeiro é o excesso de burocracia, o excesso de regras, a morosidade das decisões, a falta de agilidade do Estado. Quero declarar hoje, aqui, solenemente, guerra à burocracia, à falta de capacidade de articulação entre organismos públicos, à demora nas respostas às solicitações das pessoas, das instituições e das empresas, ao excesso de regulamentação e à cultura de quintal de muitas entidades, funcionários e dirigentes. Quero ser muito claro: a mudança que vamos fazer não é contra ninguém. É a favor da criação de riqueza e de mais bem-estar para todos. Sei bem que não faltarão vozes a manifestar dúvidas e temores perante a simplificação e a digitalização de processos, a utilização de inteligência artificial, a diminuição de mecanismos que muitas vezes são complexos de controlo prévio. Mas aviso desde já que nós não confundimos a responsabilidade de ouvir e ponderar com hesitação em agir. A reforma do Estado é mesmo para fazer. Mais confiança, menos regras, menos burocracia, mais celeridade. São uma face da moeda onde do outro lado estará transparência, mérito, fiscalização e responsabilização pesada. Ao criar um Ministério para promover e superintender, sob a minha responsabilidade direta, esta transformação, fica muito claro que todos os departamentos, a começar pelos departamentos do Governo e do Estado, serão chamados a colaborar neste objetivo nacional. Estamos a falar de competitividade económica, estamos a falar de cidadania, mas estamos também a falar de otimizar e libertar recursos financeiros para pagar melhores salários e garantir carreiras mais atrativas na administração pública. Como já afirmei diversas vezes, pagar melhor, atrair e reter os melhores na função pública não é um fim em si mesmo. É o meio para a eficiência, é o meio para servir melhor os cidadãos e é um meio para sermos um país mais competitivo. Na mesma linha, a ligação da gestão dos fundos estruturais com a economia, numa perspectiva de coesão territorial, é uma aposta de eficiência e de estímulo ao investimento empresarial. Outro ponto-chave na nossa estratégia económica
são, naturalmente, os recursos humanos. Atrair, fixar e reter talento e fomentar a produtividade é um desafio crucial, no qual se empenham hoje todas as economias europeias e mundiais mais dinâmicas. Muitos fatores pesam na decisão que as pessoas tomam quando escolhem o sítio onde querem trabalhar. Das creches às escolas e aos cuidados de saúde, do acesso à habitação ou à rede de transportes, à segurança, das perspectivas de carreira ao grau de satisfação com o exercício profissional no setor ou na empresa em que se trabalha, tudo pesa, tudo conta na hora de decidir. Mas há um ponto que é inegável: o rendimento. Não há coisa mais legítima para quem trabalha do que ser premiado pelo seu esforço e pelo seu resultado. Nenhuma sociedade progride se não for produtiva, e nenhuma sociedade é produtiva se não retribuir dignamente o esforço de trabalho. Mas para pagar melhores salários é preciso criar mais riqueza. Criar mais riqueza para atrair e para reter o capital humano. E há também nesta dialética uma intervenção fundamental do Estado. Refiro-me àquela que se circunscreve a definir até onde fica o Estado com o rendimento do trabalho das pessoas para prover as suas políticas públicas e garantir as suas funções para com toda a sociedade. Dito de uma forma ainda mais simples e direta, que impostos cobra o Estado aos cidadãos pelo seu esforço de trabalho. É nossa convicção, e o povo sufragou, que diminuir os impostos sobre o trabalho e premiar o mérito do resultado são não só fatores de justiça, de equilíbrio social, de retenção de capital humano, mas também de estímulo à produtividade e, portanto, de fomento da nossa capacidade de sermos capazes de criar riqueza. Por isso, prosseguiremos este rumo que é estratégico e estruturante da vida das pessoas, da vida do país e do nosso modelo económico. E daremos expressão à máxima que preconizamos de que queremos uma sociedade onde valha mais a pena trabalhar do que não trabalhar. E onde aqueles que não queremos deixar para trás e precisam da nossa solidariedade devem também corresponder no mesmo sentido com a sua solidariedade para com todos nós. Este é também o espírito que impomos aos imigrantes que escolhem Portugal para viver e para trabalhar. Terão de cumprir regras à entrada e na permanência do nosso país. Esse é o pressuposto para lhes facultarmos um acolhimento digno e humanista, que é aquele que queremos assegurar. Recebemos de braços abertos quem vem a trabalhar, acrescentar, quem respeita a nossa cultura e os nossos hábitos de convivência social. Mas para se garantir o cumprimento das regras, também é necessário perceber que o seu incumprimento tem consequências que, neste caso, podem ir até ao retorno. Não desistimos, por isso, de criar uma unidade de estrangeiros e fronteiras na polícia, de efetivar os mecanismos de repatriamento e de aumentar a exigência na atribuição da nacionalidade portuguesa. Uma política migratória responsável, regulada e humanista é um elemento fundamental ao sucesso económico e à estratégia de criação de riqueza. Como é igualmente a segurança. A segurança é um pilar da liberdade, da tranquilidade, do exercício dos direitos, da qualidade de vida. Mas é também um ativo económico. Fundamental na hora de decidir a localização de investimentos e, como já disse antes, também fundamental na hora de decidir o sítio onde se quer e vai trabalhar. O aumento do investimento financeiro
empresarial, tecnológico e nos recursos humanos, também depende da segurança. Portugal é um país seguro, mas vale ouro para todos nós preservar Portugal como um dos países mais seguros da Europa e do mundo. Vale ouro para a nossa qualidade de vida e vale ouro para a nossa capacidade de criarmos mais riqueza. Senhor Presidente da República, um Estado eficiente e ágil, mais justiça fiscal e melhores rendimentos, qualificação e retenção dos recursos humanos nacionais e estrangeiros, incentivo ao investimento, à inovação e à vanguarda tecnológica e segurança, num país que pode e vai ser menos burocrático, são os esteios de uma economia dinâmica e resiliente. Uma economia que não desperdiça oportunidades. Da indústria ao comércio e serviços, do turismo à agricultura e às pescas, do potencial marítimo ao potencial aeroespacial, depende muito de nós, depende mesmo muito de nós, agarrarmos estas oportunidades. Senhor Presidente, como Vossa Excelência tem muitas vezes assinalado e não deixou também há pouco de assinalar, o mundo está perigoso. As áreas da política externa e da segurança e defesa assumem hoje uma importância que há muito não lhes era reconhecida. O contexto geopolítico e económico de incerteza e instabilidade, conflitos militares e comerciais em latitudes diversas e geometrias variáveis, e crises ambientais e transformações tecnológicas condicionam a política internacional e impõem imprevisibilidade e adversidade económica a que naturalmente não somos indiferentes. Da nossa parte, manteremos o rigor orçamental, as contas públicas equilibradas e a estratégia de crescimento económico. E faremos sempre o que depende exclusivamente de nós e que ninguém fará por nós. No plano externo, assumiremos as nossas responsabilidades como parte ativa das organizações que integramos e no contexto bilateral com todas as nações, fazendo jus a quase 9 séculos de história, do universalismo, da aproximação e estabelecimento de pontes entre povos, culturas e civilizações. Na União Europeia, através do aprofundamento da coesão e da ação concertada com os nossos parceiros europeus, desde logo no comércio externo e na segurança, aqui com especial destaque para o nosso apoio sólido à Ucrânia. A Europa, ao serviço das pessoas, tem de dar o exemplo também no combate ao excesso de burocracia e regulamentação, que limita a inovação e o dinamismo das nossas economias e prejudica a competitividade das nossas empresas e dos nossos empreendedores. No contexto da Aliança Atlântica, vamos reforçar os investimentos na defesa, promovendo a investigação e a inovação tecnológica, as indústrias de defesa nacional e todas as indústrias e atividades conexas. Também assim, aproveitando este acréscimo de investimento para estimular o crescimento da economia. Nesse contexto, apresentarei na próxima cimeira da NATO a antecipação do objetivo de alcançarmos 2% do nosso produto interno bruto nos encargos desta área, se possível, já no ano de 2025. Trata-se de um plano que vamos ultimar nos próximos dias, que se desenvolverá nos próximos anos e de que darei conhecimento prévio aos 2 maiores partidos da oposição. Um plano realista que não porá em causa as funções sociais e o equilíbrio orçamental. Nas relações ímpares com os nossos países irmãos lusófonos, vamos continuar a estreitar os laços culturais, políticos e humanos que nos unem em oportunidades concretas de cooperação para os cidadãos e as empresas dos países da Comunidade
que fala português. Ainda no plano multilateral, a centralidade que atribuímos às Nações Unidas na promoção da paz e no desenvolvimento no contexto internacional será evidenciada pelo nosso empenho na candidatura ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2027-2028 e na promoção do português como língua oficial daquela organização. Vamos revitalizar a relação com as comunidades portuguesas e luso-descendentes, expoente da Portugalidade e da vocação universal do nosso país. Vamos corresponder de forma digna e eficaz às legítimas expectativas dos nossos emigrantes, seja nos serviços administrativos, seja nas oportunidades económicas. Senhor Presidente da República, concluo neste registro de Portugalidade que muito o orgulha, bem sei, muito nos orgulha a todos nós. Constato que no decurso desta legislatura, dentro de 3 anos, em 2028, iniciaremos as celebrações dos 900 anos da independência de Portugal com a evocação da Batalha de São Mamede. Ao longo desta história singular que nos moldou enquanto país e povo, Portugal e os portugueses superaram sempre grandes desafios. Desafios muitas vezes considerados inultrapassáveis. Muitos perguntam mesmo, e muitas vezes, como foi possível, como é que poucos foram tão longe, como é que poucos foram capazes de fazer tanto. O padre António Vieira ensinou-nos que todos os que na matéria de Portugal se governaram pelo discurso, erraram e se perderam. Portanto, termino dizendo que não será com querelas menores e polémicas palacianas que vamos superar as adversidades. Será com visão, será com capacidade de compromisso, será com coragem de decisão e de execução que vamos construir o Portugal que ambicionamos. Para isso, daqui convoco todos, dos partidos políticos aos parceiros sociais, das autarquias às instituições sociais, das ordens profissionais a cada portuguesa e a cada português. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho pelo nosso futuro, pelo futuro das famílias portuguesas. Vamos ao trabalho pela vida e pela dignidade de cada português. E vamos ao trabalho todos por Portugal. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República declara encerrada a cerimónia de tomada de posse do 25º Governo Constitucional.
Obrigada.